nos fortalecer, para a gente sair daqui melhor do que a hora que a gente entrou. Os benfeitores desta casa trabalham os nossos pensamentos e sentimentos. E hoje, pedido em especial, é Eurípides Barçanufo, esse espírito que teve junto com Jesus, que ele possa nos amparar e nos sustentar nesse tema que às vezes é tão difícil, tão doloroso aos nossos corações, que a gente vê, né? As dificuldades de cada criatura, as possibilidades, às vezes, de tanta turbulência, mas que a doutrina espírita e a palavra de Jesus vem dizer, olha, dá para mudar o contexto, dá para a gente fazer diferente. E isso é que bom, né? Então, que esses benfeitores possam aí nos sustentar. Então, nós estamos, né, como o companheiro falou, esse trabalho desse livro de Joana, um livro maravilhoso. E quando ela coloca o título Conflitos Existenciais, são os conflitos das nossas vidas, que às vezes a gente nunca imagina que possa passar. Então é um livro fantástico, é um livro para a gente estudar, rever os conceitos, para que a gente possa mudar aí a nossa caminhada, né? Então é sempre uma alegria toda essa possibilidade da gente estudar um livro tão rico como esse de Joana. E dentro do tema, então, nós vamos começar. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, Kardec coloca um conceito que é fundamental para o entendimento do tema. Quando Kardec diz, a alma é um espírito encarnado, sendo apenas o corpo seu envoltório. Na casa espírita fica muito fácil a gente entender que a gente é espírito, não é? Kardec só coloca a alma para nos mostrar de uma maneira diferenciada, está encarnado, o espírito é desencarnado, mas é a mesma coisa. Mas a gente precisa ampliar esse conceito. Nesse momento, quem está falando sou eu, espírito, porque o meu corpo não fala. Eu uso o meu corpo para falar. Então, esse conceito para qualquer coisa é de fundamental importância. Que a vida continua, que a gente não começou no berço, nem termina no túmulo. Que eu sou um espírito agora imortal, e criado por Deus e não tem mais fim. Então, esse contexto, quando Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, nos diz que a gente é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o envoltório, como o corpo fosse uma roupa. Então, tudo advém do espírito imortal. Então, eu faço as escolhas, eu sinto os prazeres, eu sinto as amarguras, eu sinto a tristeza. O meu corpo é veículo para essas situações. Mas nós, espíritos imortais, né, é que somos aqueles diretrizes do próprio destino e herdeiros de nós mesmos. Então, esse conceito é fundamental, que a gente é espírito, não é só corpo físico. Porque aí muda o nosso ponto de vista, como no Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer, logo no início, quando fala do ponto de vista, que você olhar a vida do ponto de vista só material, né? Então, vou viver aqui uns 80, 90 anos, acabou tudo, vou aproveitar, só tenho essa vida, é uma coisa. Mas quando você entende que a vida não acaba, que o corpo é apenas um envoltório, muda o contexto e a maneira de ver, que as coisas continuam, que há possibilidade, que não é só isso aqui do qual a gente vive. Então, para entender todo o processo, né, que Joana vem trazer para nós, referente à situação das drogas, é uma necessidade que a gente possa ter isso muito claro, que a gente é espírito imortal, né? E que o corpo, ele é apenas um veículo, como um carro, que a gente entra no carro, vai para um determinado lugar, volta e deixa aquele carro, um carro que se troca, um carro que às vezes quebra, né? Mas o motorista somos nós, esses espíritos, né, que estamos aí nessa caminhada. Com que objetivo? Objetivo, como a sensibilização inicial colocou, de chegarmos à felicidade, de irmos aprendendo, amadurecendo, melhorando e sermos donos de nós mesmos. E não passarmos para o outro ou para alguma coisa o meu livre-arbítrio e a minha vontade. Prosseguindo no Livro dos Espíritos ainda, na pergunta 258A, Kardec perguntou: não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Então é Deus que nos coloca os castigos, as dificuldades, o sofrimento? É isso, né, que Kardec está questionando. Não é Deus que impõe esses sofrimentos para nós? Aí os benfeitores falam para nós, né, respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, tudo ocorre por permissão dele, dando ao espírito a liberdade de escolher
Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhes torna o futuro. Abertos de si acham assim o caminho do bem como do mal. Então Deus, na sua infinita bondade, né, por nos amar, senão a gente ia virar bonequinho, não teria livre-arbítrio. Então Ele nos dá essa possibilidade dessa liberdade de escolha das nossas vidas, né, das situações do qual a gente vai fazendo. Nós temos a liberdade de escolha, mas gerando tomando conta dessa liberdade de escolha, nós temos a lei de causa e efeito. Então eu tenho a liberdade de fazer o que eu desejar, mas no momento que eu escolho algo, é como se eu assinasse um contrato com a lei divina pelas consequências desse ato que eu cometi. E essa consequência pode vir quando? Daqui a 2 horas, daqui a 3 meses, daqui a 1500 anos. Mas eu assino um contrato diante da lei divina. Mas, né, eu tenho a liberdade de escolha de fazer como os benfeitores falam, e Deus deixa a nós a inteira responsabilidade de nossos atos. Então, quando eu sei que eu sou espírito imortal, sou responsável pelos meus atos, eu começo a prestar atenção como eu me caminho na vida. Porque o que eu fizer vai ser consequência. A minha vida é consequência. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje são consequências de um passado que pode ser outra encarnação, um passado que pode acontecer de um mês atrás. Eu fiz algo e agora, às vezes, estou vivendo sobre aquela consequência. Diante desse esclarecimento da doutrina, o que fica muito claro para nós? Se eu faço bem, eu faço boas escolhas, o que vai vir para mim? Coisas boas, não é isso? Situações agradáveis e prazerovas. Então nós vamos construindo essa estrada, no qual nós vamos caminhando por ela, né? Como os benfeitores vêm trazer para a gente. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 845, os benfeitores falam assim para Kardec: não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Nós vimos isso muito ligado à situação das drogas, como é o tema da noite de hoje. Então eu sei que eu sou espírito imortal, que eu tenho a liberdade de escolher, mas diante das situações da vida, não há arrastamento irresistível. Como o benfeitor nos fala, porque querer é poder. Nós temos que ter a vontade de resistir. E essa vontade é do corpo? Não. Essa vontade sou eu, espírito imortal. A vontade é tão importante que Leon Denis, no livro No Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca um capítulo só para falar sobre a vontade, dizendo que é a grande potência da alma. Gente, que a gente com vontade, ninguém segura, né? Agora, quando a criatura está de má vontade, né? Fulano varre esse salão, fulano de má vontade, ele pega a vassoura, né? Vai. Agora, quando a gente está com vontade, levanta, imediatamente já tira as cadeiras, com vontade. Então é uma energia. E nós temos isso. Isso está dentro de nós. Como Leon Denis fala, são as potências da alma. Nós somos dotados de vontade. Ah, mas a minha vontade está tão fraquinha. Potencializa, aumenta, canaliza. Em verdade, nós já temos a vontade, mas nós estamos usando ela muitas vezes para me levar para trás e não para levar para frente. A hora que eu pego essa vontade que me puxa para trás e coloco ela na direção correta, ninguém segura. E aí a gente vai e deslancha, né? Nós vamos ver aí no apóstolo Paulo, né, enquanto ele era Saulo, que perseguia os cristãos, que era contrário às ideias de Jesus, mas era um homem disciplinado e determinado. A partir do momento que ele conhece Jesus e vê a transformação, ele também vai rápido, porque ele tinha vontade muito fortalecida dentro das metas que tinha. Então a gente precisa ter vontade, arregaçar as mangas e fazer, e não ficar deixando para depois, né? Não podemos ficar sempre deixando para depois, empurrando com a barriga, não, é começar a fazer. Então, não há nada em nossa vida que seja irresistível. Mas vão ter armadilhas? Naturalmente. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: só cai em armadilha de lobo quem é louco. Você está fazendo dieta, quando você abre a geladeira, o que tem lá dentro?
um pudim maravilhoso, sorvete, você não vai ter que resistir? Vai ter que resistir. Por quê? Porque você sabe, se você resistir, aquilo no futuro vai ser melhor para você. Então vão vir a todo instante as armadilhas da vida. Mas qual é o meu real posicionamento diante do que eu quero, diante da minha vontade? Né? Lá no livro agora, Conflitos Existenciais, Joana vem trazendo para nós esse conceito inicial, quando ela diz: a drogadição constitui na atualidade um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. E o que acontece, né? A gente está vendo quando Joana nos traz referente ao momento grave na atualidade que a gente está vivendo, que as coisas estão aí, a gente vê andando pelas ruas, né? Nas televisões, nas mídias, situações gravíssimas referente a isso. E uma coisa importante quando ela traz, em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Lembra que nós começamos inicialmente falando que nós somos um espírito que estamos no corpo físico, não é isso? Para eu, espírito, manipular esse corpo, eu faço isso, né, ligando uma área dessa parte orgânica no meu sistema nervoso central. Então eu uso o sistema nervoso para manipular. Então eu mando uma mensagem para mexer os braços, através do sistema nervoso eu consigo mexer o braço. A situação das drogas, o que acontece? Ela atinge aonde? Sistema nervoso nosso. Aonde nós, espíritos, atuamos para tomar conta desse corpo que é nosso. Que nós ganhamos, né? Que não é nosso no sentido de sermos depositários do corpo. Não somos donos, né? Esse corpo a gente não comprou, não é? Nós somos donos, somos depositários. Então, o que acontece com a droga? Ela vai exatamente no sistema nervoso, onde vai desequilibrar de uma forma muito séria, muito grave, as possibilidades, né? Tanto de liberdade, de vontade daquele espírito, quanto várias situações orgânicas que vão estar. Então é lá no qual ela vai incidir, né? É pontual e por isso que ela traz. E ela diz esse grande problema de saúde mental e orgânica. Mental em função das situações que ocorrem. Nós temos uma pessoa, hoje, ela está mais ou menos com os 45 anos de idade, e ela nos conta que na juventude, né? Eles alugavam uma casa num determinado local e para lá eles iam para, às vezes, ficar no final de semana e tal. E tinha um amigo dessa pessoa que ele usava várias substâncias, né? E o tempo passou, esse amigo hoje dela já deve estar com quase uns 60, 65 anos e ele desenvolveu depressão, síndrome do pânico, situações muito graves. Parou de ser usuário, mas acabou tendo consequências depois de um tempo. Então a gente vê como a situação vai prosseguindo e ela vem trazer, por isso que ela fala tanto da saúde mental quanto da parte orgânica da pessoa que vai devastando. Nós não trouxemos detalhes sobre isso que a gente consegue, né? E sabe e observa quais são os danos que ocasionam física e mentalmente nas criaturas. Depois, no livro 2 da Alma, quem nos fala é o benfeitor Hamed, né? E ele diz no capítulo Vícios, que ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim: o vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes, porque às vezes, companheiros, a gente julga a criatura. Por que você foi se envolver, né, de uma situação dessa? E a doutrina espírita não é para acusar, não é juiz, mas é para nos informar, como Jesus diz, né? A verdade vos libertará. Então a pessoa entender o processo para poder se modificar. Então Hamed traz o vício como um erro de cálculo. Qual é o meu cálculo? Meu cálculo é ser feliz, meu cálculo é ficar bem. Mas eu uso determinadas situações que vão até me dar satisfações temporárias e depois vai me cobrar um preço muito alto. E aquilo ali não é real, é fantasioso, né? Então, por isso que Hamed fala ser um erro de cálculo, porque nos cálculos daquela pessoa é ser feliz, é ficar bem. Mas
mas ela acaba entrando por vários caminhos errôneos, quando a gente pode conseguir essa outra forma, né, melhor de ter a sua estabilidade, de ter a sua felicidade maior. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, em concordância com o que Hamed fala, no capítulo 23, Fenelon nos diz assim, olha que condição importante que Fenelon nos fala. O homem está sempre em busca da felicidade e constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe na Terra. Em vez de buscar os prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele deseja ardentemente tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E ele ainda diz assim, olha que coisa interessante, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que só a ele pertenciam e tal. Ainda fala, ó, propositadamente a gente vai procurar. E quando ele fala, o homem busca a felicidade, né, a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. O que ele chama da felicidade verdadeira? A felicidade absoluta que os espíritos puros já conquistaram. Eles são felizes. Nós não, né? Nós somos felizes e daqui a pouco a máquina de lavar enguiçou, a gente fica profundamente infeliz, né? Aí daqui a pouco alguém nos faz elogio, a gente fica feliz de novo. Mas aí tu vai, o ônibus não para no ponto, você fica infeliz e a gente vai assim. Nós não temos a felicidade absoluta. Então, quando ele fala a felicidade verdadeira, constante, não existe na Terra. Mas nós já temos momentos profundamente felizes. E a gente, de acordo com o nosso comportamento, eu posso aumentar esses momentos de felicidade. E ele nos chama a atenção que a verdadeira felicidade está nos prazeres da alma e não na vida material. Que a gente coloca no material a nossa felicidade. Quando a gente fala de droga, também ligado às dependências, falamos de dependência, a gente lembra das drogas químicas, né? Mas não é só isso, não. Existe dependência de fazer compra, dependência do pessimismo é um vício. Vocês sabiam que ser pessimista é um vício? A preguiça é um vício. Se você vê no Evangelho segundo o Espiritismo a quantidade de vezes que aparece a palavra vício, a gente fica surpreso. Então não é hoje específico da dependência química, né, referente às drogadições, mas existem comportamentos nossos que são vícios. Pessoas que são dependentes emocionalmente do outro. Né? Uma companheira que o filho passou para ia fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, ela falou, se ele for, eu vou desencarnar. Eu falei, mas por quê? Não, eu não vivo sem ele. Como vivo sem ele? Então, uma dependência emocional. Então, não é só dependência química, é um leque de dependências que nós temos. Existem dependências que são boas, tem a dependência boa e a dependência patológica. Nós somos dependentes da lei de Deus, é isso? Nós dependemos. Agora, nós temos essas dependências patológicas, quando a gente vai por caminhos, como o Hamed fala, né? E agora a Fenelon também nos traz, procurando uma felicidade em coisas materiais que não vão nos dar. Ficamos alegres, né? Ah, comprou o celular novo, que alegria, até que vem a primeira prestação, ou que ele cai e quebra o vidro, não é assim? Fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Durou 3 dias, o celular quebrou. Acabou a felicidade completamente. Então são essas questões que ele fala. E importante quando ele diz, propositadamente procuramos tormentos que só a nós cabe evitar. As escolhas, companheiros. Precisamos ao amanhecer fazer a prece e falar, Senhor, me ajude nas minhas escolhas, porque a minha escolha de hoje é o meu sofrimento, a alegria de amanhã. Né? Eu vou construindo a minha reencarnação desta forma, como Fenelon vem dizendo para nós. Agora, voltando ao livro Conflitos Existenciais, Joana nos fala, na psicogênese, na origem, né, psíquica da drogadição, encontra-se o espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz no passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Então ela nos chama a atenção que na origem
Por que aquele espírito, aquela criatura vá à procura de determinadas situações, né? E ela traz o espírito aturdido, perturbado. E a gente tem visto as pessoas, né, muito ansiosas, muito nervosas, agitadas. Então, agitado por quê? Entrega a Deus, a gente faz tudo que pode, não deu, entrega a Deus e vamos caminhar, vamos nos fortalecer, mas aturdido no verdadeiro desespero, inseguro, as pessoas inseguras, a insegurança está ligada à falta de fé, da confiança, né? Jesus coloca para nós, se Deus protege, né, e dá comida aos pássaros do céu e veste os lírios do campo, que não a nós. Não vão dar, não vão plantar. Então a gente tem que fortalecer a nossa fé e ser seguro na vida. O que eu vou fazer isso? Está certo, está correto, então eu vou firme, com vontade para executar. E a Joana fala, às vezes revoltado, pessoa que traz do passado uma alta carga de frustração e rebeldia, né? Quando ela fala da revolta, só quando ela está revoltada, é como se esperneasse. Eu não gosto da vida, eu não quero que minha vida seja assim. E o revoltado, nessa situação da rebeldia, em verdade a rebeldia dele, daquela criatura, é com Deus. Porque, olha, Deus, eu não gosto da vida que você me deu. E não entende, não para ver que naquela vida, que inicialmente parece ser muito ruim, tem coisas boas que a gente precisa investir naquela situação. Então, Joana fala que a gente vai ver na origem da situação da drogadição, né, da dependência, esse espírito aturdido, inseguro e às vezes revoltado, que traz do passado. Porque se eu sou dependente de alguma coisa, eu desencarno, continuo dependente. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos mazelas. A gente precisa desencarnar da melhor forma possível para estarmos junto com espíritos numa sintonia boa e voltarmos numa outra encarnação melhor do que essa que a gente está aqui e fazendo reencarnações cada vez melhores. Joana, logo depois, ela vai contar para a gente assim, existem níveis diferentes de pessoas que podem tombar nas malhas da drogadição. Então, ela vai dar duas situações, né, de pessoas em níveis, ela traz como níveis diferentes, que podem tombar, ficam mais suscetíveis, mais sensíveis à situação das drogas. E ela traz aquelas que se apresentam atemorizadas, receando a vida, que lhes parece sempre injusta e perversa, destituídas de tolerância em relação às próprias frustrações. E olha que ela traz, pessoas que se apresentam atemorizadas. E nós temos que pensar nesse momento na situação das nossas crianças. Às vezes a gente cria filho, né? Netos, sobrinhos lá, muito ligado à área do temor, do medo. Então, uma pessoa muito atemorizada, né, ela tem pavor, ela procura outras situações para que ela tenha confiança de fazer. Então, ela traz que receiam a vida, e a vida sempre lhe parece injusta e perversa, né? Conhecemos uma criatura que ela fala assim, essa vida é muito ruim, essa vida não tem mais jeito, tá tudo, né? Eu tenho medo de sair na rua, tenho medo de tudo. Quando uma música antiga falava assim, quem anda com Deus não tem medo de assombração. Vamos embora. Claro, temos que tomar as precauções necessárias, mas firme no processo do qual nós precisamos viver. Então, Joana traz que essas pessoas que se apresentam sempre com muito temor, com muito medo, são criaturas mais suscetíveis à situação das drogas. E a gente vê, referente aos nossos jovens e às nossas crianças, os pais, às vezes, natural que numa intenção boa de dar o bom e o melhor, protegem, fazem uma super proteção. Nessa situação da super proteção, não deixando, né, a frustração, às vezes, de ouvir um não, olha, hoje não dá para comprar, nós não temos dinheiro, nós vamos ter que, né, de dizer um não, uma situação de limite, são jovens que crescem tendo tudo, e com isso são educados a quê? Que tudo vem muito fácil. O dia que a vida diz não, o jovem não aguenta, porque ele não foi trabalhado para isso, né? Então não é que a gente vai dizer não porque queira, mas em muitas situações, não, olha, não dá, vamos ver, vai preparando para a vida. Então aquela criança que você dá tudo, não pode, por exemplo, uma companheira que o bebê nasceu, a criança nem, a gente não ouviu o choro, porque ela não dá tempo dele chorar.
Antes, quando ele abre a boca, ela já pega no colo. Ela fica o dia inteiro. Eu falei, vai ter um problema de coluna seríssimo daqui a pouco. Ela e um menino, eu falei, esse pulmão vai ficar fraco, não chora nem para mamar, porque ela não dá tempo. Ele não solicita, tudo ela oferece. E aí a gente vai tendo as dificuldades. Nós temos a chamada geração analgésica, que não suporta a dor. Então, aquele jovem, né, aquela criança que foi criada com absolutamente tudo ali, voltando a dizer, companhias, na boa intenção. Porque às vezes a gente tem a boa intenção de tudo oferecer, mas nós temos que ter cuidado. Tudo tem seu tempo e seu momento, para que aquela criatura possa criar forças de caminhar sozinha, né? Depois Joana prossegue. Essas criaturas, então, encontram no uso da droga a segurança que falta no estado de lucidez. Embora reconheça que é de curta duração, mantendo a expectativa de renovação de outras doses até o desespero que não tarda. Então a criatura insegura, tem temor, ela usa droga. Por quê? Lembra que eu falei que a droga vai direto no sistema nervoso central? Ela tira a nossa censura. Quando uma pessoa, agora a gente tem a situação do bafômetro, né? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, quando eu bebo eu dirijo até melhor. Realmente, a pessoa sente que dirige melhor. Por quê? Porque vai no sistema nervoso e tira a censura. O que é censura? Sabe quando a gente quer fazer alguma coisa errada, que você... eu não vou fazer porque é chato, né, desagradável. Eu não vou atravessar a rua agora porque o sinal ainda está vermelho para mim. Não é isso? A censura é aquela cautela. A droga, quando entra no sistema nervoso, a primeira coisa que tira é isso. Festa de empresa. Tá todo mundo no trabalho, né? Todo mundo muito bem, comportamento finíssimo. Quando chega no final do ano, vai fazer a festa, depois que o povo bebe, só Jesus, não é isso? Por quê? Tirou a censura daquela criatura. Então é o que Joana fala. Jovens, aquelas pessoas que são temerosas, têm medo da vida, o que elas fazem? Ela encontra uma segurança. Ah, eu tenho dificuldade de namorar. Muitos começam assim. Mas a partir do momento que eu uso tal coisa, eu tenho coragem de chegar perto das meninas, eu tenho coragem de chegar perto dos meninos, aí vai e usa, sabendo que aquilo é um curto espaço de tempo. E o que acontece? Cada vez mais o corpo vai necessitando de uma dosagem maior para que tenha a mesma resposta. E aí a pessoa vai, sem perceber, aquilo aumentando, né? Então a situação das drogas é como uma umidade na parede, que começa pouquinho e vai, quando você vê, toda a construção está agora prejudicada e vai precisar de um reparo cada vez maior, né? Então é algo sutil, é algo sorrateiro, né? Por que as pessoas se envolvem na situação? Porque inicialmente é bom e dá prazer. Mas aí é o nosso discernimento e o livre-arbítrio que os benfeitores falaram, né? O que eu vou fazer? Eu posso gostar de determinadas coisas, mas eu sei que vai passar e aquilo eu vou ter que pagar um preço enorme. Então é esse discernimento que a gente precisa. Então ela traz que nessa questão dessas pessoas mais atemorizadas e receio na vida, usam para se sentir seguras uma falsa segurança. Como ela diz, e vai tendo renovação de outras doses até o desespero que não tarda. Depois vai e chega num ponto que aí aquela situação daquela droga já não dá aquele resultado. O que faz? Muda para outra que é mais forte, outras que vão. E quanto mais forte, companheiros, mais lesionas. Tanto o sistema nervoso, né, a parte mental, como a parte orgânica. Prossegue Joana ainda, agora ela vai dizer um outro nível, vimos das pessoas atemorizadas, que acham a vida difícil, né? E agora ela traz um outro nível. Para quem a existência deve ser sempre agradável e compensadora, buscando na droga química uma fuga da realidade, que em face de injunção aflitiva deve ser negada ou apagada a qualquer preço. Lembra que eu falei, então a pessoa acha que a vida tem que ser agradável o tempo inteiro. O planeta não é de provas e expiações. Isso fica claro no centro. Quando a situação nos chega, a gente precisa pegar o que a gente estudou no centro como bagagem para poder enfrentar. Os recursos, dá para a vida ser sempre agradável, mas a pessoa acha, né, de uma forma equivocada, que tudo tem que ser
profundamente agradável. E aí começa numa busca incessante, como ela uma busca, droga, uma fuga da realidade. Por quê? Porque a realidade é totalmente agradável? Não é. Quem de nós não tem problema familiar, não tem problema financeiro, no trabalho, né? Questões físicas, na família, todo mundo tem. Agora, a gente precisa saber enfrentar. Por isso que ele traz, né, no livro Depois da Morte, quando ele fala da educação, que a gente precisa ajudar os nossos jovens a ter força para ter os enfrentamentos da vida, porque temos as dificuldades. E aí, fortalecendo, não procuram muitas vezes situações assim que não vão ajudar. Aí ela diz: vitimado pela ansiedade de que a vida não é sempre agradável, refugie-se no tóxico, evitando o trânsito pelas situações desafiadoras, para as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. Então, como acha que a vida tem que sempre ser agradável, uma coisa tem problema, o que ela faz? Entra nas drogas porque se acha incapaz de enfrentar. Uma vez nós conhecemos um companheiro que ele foi casado pela segunda vez e foi morar, era ele, a esposa e a filha da esposa, que morava, né, junto lá, os três, né? Então tinha a filha dela, já era uma pessoa de mais ou menos tão forte, tão séria. O que aconteceu? Ele saiu de casa e ele foi morar na rua, debaixo de um viaduto em Marechal Hermes. Uma pessoa que tinha as possibilidades, não quis voltar para outra família porque ele tinha largado a esposa para conviver com ela. Então ele ficou com vergonha de retornar para lá. E não conseguia viver ali porque não conseguia lidar com a tirada. Resumindo, foi entrar pelo campo, né, ligado muito ao álcool, e hoje, quando você vê o companheiro, dá uma dor no coração, que tinha tudo para caminhar, pela dificuldade do enfrentamento nas situações da vida. Então a gente tem que ser firme, pedir a Jesus força. Senhor, seja o que for, companheiros, que possa acontecer, vai passar. Vai passar e a vida no futuro vai ser melhor. Nós temos que ter essa confiança em Deus. É fé no futuro, porque senão esses enfrentamentos a gente vê. Pessoas porque se separam também entram por campo. Então são os nossos jovens, a gente fala dos jovens, mas não é só isso não. Pessoas cada vez de mais idade, né? Adultos, porque não conseguem suportar. Aí entram por caminhos de uma situação bastante difícil e de sofrimento. Prossegue Joana. Não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram na existência anterior. Então, já na vida anterior, tinha, né, algumas situações que falavam assim, mas Odileia, o meu avô bebia muito, morreu com 95 anos de outra coisa, não foi pela bebida. Desencarna, volta, né? E às vezes é aquele que já vem com a propensão ao álcool, ou já trazendo alguma situação de marca física. Daí a gente vê muitas questões de pessoas que pegam o bebê que está no colo, molha a chupeta no álcool, bota na boca da criança, olha, ele gostou, que lindo. Companheiros não sabem, né? É porque a pessoa ignora determinadas informações. Se alguém que já tem uma existência anterior, espera e vamos repetir. Aí o cuidado que a gente tem que ter, né? São as situações, as escolhas que a gente precisa ver dentro das nossas possibilidades. Então, como ela traz, são viciados renitentes, né? Que estão ali naquele propósito, teimosos, firmes, que insistem naquilo e continuam, são vítimas do mesmo hábito, não mudou, vem numa outra experiência de vida para modificar, a gente reencarnou para mudar. A gente reencarnou, essa é o objetivo, mudar, ser diferente, mudar sempre para melhor. Mas a pessoa repete a mesma história e fica, né? Encarnações e reencarnações sofridas, com situações muito amargas, trazendo aí de um passado essa situação, como Joana fala. Por isso que a gente tem que resolver, se tratar. Eu tenho um problema, né? Tem um problema emocional, depressivo, cuida, né? Vai fazer terapia, vai tomar um remédio, vai tomar passe, estudar, fazer tudo para a gente desencarnar melhor. Sempre a gente precisa se cuidar,
que nós estamos hoje na melhor reencarnação que a gente já teve, enquanto evolução moral, né? Enquanto nossa evolução, ligando essa área aí no caminho ao aperfeiçoamento maior. É o maior, melhor, é o top que nós temos de evolução. Agora a gente precisa melhorar para que a outra reencarnação, e assim vai sendo com certeza cada vez melhor, mas a gente não fique marcando passo, que a gente não retrograda, mas às vezes a gente para ali, né? E aí a lei do progresso de repente vem e nos empurra. Por quê? Para a gente ir para frente, para ser feliz. Joana prossegue. Os conflitos no lar contribuem expressivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência de diálogos entre genitores e filhos, as agressões, as conversações doentias e a falta de carinho. Companheiros como esta. A gente sabe, a gente já sabe, a gente sabe, mas se repete. Quantas situações a gente precisa, e a gente vê, não podemos esquecer nesse momento do culto do Evangelho no lar, que ajuda nessas possibilidades. Então ela traz, Joana nos fala, né? Quando pela ausência de diálogo, conversa, olho no olho. Como é que você está? Está tudo bem contigo, né? Você está feliz? Perguntar, porque hoje eu vi que você não amanheceu muito bem, algum problema? Mas às vezes o filho lá levanta, ou às vezes não precisa ser o filho, o esposo, o marido, e perguntar, a gente tem que perguntar, conversar com o outro. As mídias, a gente sempre fala das mídias sociais, é ótimo o WhatsApp, é ótimo a internet, mas não dá para ficar só ali. Porque eu tenho 500 seguidores. Você não é procissão para ter seguidor, isso é para ter amigo. Amigo, na hora que o calo aperta, que quer um ombro para chorar, não tem ombro nenhum para chorar, porque está vazio, a gente tem que ter contato. Então, como Joana fala, a ausência de diálogo, de conversa, mas não é conversa só para cobrar. Quanto tu tirou na prova? Devia ter tirado melhor, né? Não é só isso, é perguntar como tá. Mas eu não gosto da minha tia. Por quê? Conversa para saber por quê. Está ali junto. Porque o nosso filho, em verdade, está filho. É irmão de caminhada, é filho de Deus. Está na condição de filho. É um irmão nosso, às vezes também um espírito mais evoluído do que nós. Precisamos ter esse diálogo, essa conversa, né? E ela fala das agressões. Não só agressões físicas, que a gente vê aí de uma forma tão entristecida, mas a gente vê referente às agressões, às vezes agressões verbais. Né? A língua machuca, fala que aquilo funciona como algo que vai no coração do outro, que perturba, que maltrata. E às vezes a gente fez para maltratar e depois diz, desculpa, eu falei sem pensar. A gente tenta dar um jeitinho, né? Mas deixa que foi para catucar o outro, para maltratar o coração. E ela fala das conversações doentias e da falta de carinho, que são essas conversações doentias. Às vezes, está com um filho, ou alguém que chega uma visita, e aí, quantas situações de que chegou a visita, começa a menosprezar aquele filho para a visita. Porque ele está nu, né? Conversas doentias, assuntos que não são adequados. Precisamos ter assuntos bons e um carinho. O carinho do afeto, de passar uma mão no cabelo, de dar o beijo na hora de dormir. Às vezes temos dificuldade, porque a reencarnação explica. Não necessariamente aquele filho e aquela mãe, aquele pai, eles se dão bem. Porque às vezes tem problemas do passado para se acertar. Mas faça um esforço. Se a gente não ama, que pelo menos possamos respeitar. Que esse é o grande objetivo, porque leva muitas vezes a situações como essa. Né? Prossegue Joana. Sobre outro aspecto, as vinculações com personalidades desencarnadas ou inimigos pessoais de outras experiências carnais respondem em verdadeira interdependência espiritual. Então a benfeitora nos fala que a situação da droga, né, da drogadição, não é só mental e fisicamente para mim, mas eu faço vinculações com irmãos desencarnados no mesmo patamar evolutivo. Então eu sou dependente de alguma coisa, desencarnei, não tenho mais o corpo físico. O que eu vou fazer? Eu continuo com vício, eu continuo querendo aquela situação, eu vou procurar um desencarnado que usa a mesma coisa para ficar junto com ele.
E aí eu vou fazer o quê? Né? Através dele, tento absorver as sensações que eu tinha enquanto encarnado. Então são essas vinculações que ela chama de uma interdependência. Aí o povo está lá e fala assim, vamos tomar a última saideira? Sendo que aquela saideira vira 15, 19, 25. Porque não é só para aquela criatura, é para o desencarnado também. A gente precisa abrir esse campo. Né? A vida espiritual não está longe, está aqui. Estamos juntos e misturados, conectados. Leon Denis também traz a importância do pensamento, que é um idioma universal. E a gente se vincula, a gente se conecta, como nos conectamos com a internet, a mesma coisa pela minha vibração e pelos meus desejos. E com o tipo de pensamento que eu tenho. Eu conecto com o outro, automaticamente. Não é isso? Então, do que eu gosto, tem desencarnado que gosta também, a gente fica junto. Daí uma dificuldade ainda maior de eu me livrar daquele vício, de eu resistir. Porque eu quero resistir e a companhia espiritual fala, vamos lá, como você vai desistir? E olha como é fundamental a doutrina, que socorre não só a nós encarnados, mas como irmão desencarnado, que também precisa de tratamento. Que como nós, como o Hamed falou, por um erro de cálculo, procurou uma saída para me trazer alegria, quando pode ter uma alegria verdadeira. Como Jesus fala para a mulher, né? Lá na beira do poço ele vira, mulher, da água que eu vou te dar, você jamais terá sede. E a água que nós bebemos, material, é a água que eu bebo agora e daqui a pouquinho o quê? Estou morrendo de sede. É como alguém que está sedento bebe água do mar. Quanto mais ele bebe, mais sede tem. Isso é a situação das dependências químicas, né? É matar a sede com água salgada. Então aquilo não satisfaz nunca. Jesus diz, olha, a água que eu venho trazer vai matar a tua sede para a eternidade. Porque é dessa satisfação interna que nos deixa bem, deixa feliz, deixa em paz, de você ter a alegria de viver. Mesmo dentro de casa, às vezes lendo um livro, sentado, brincando com um cachorrinho, mas por dentro está feliz. E o outro, às vezes, está viajando para um lugar lindo, maravilhoso. E, no entanto, ali dentro do próprio peito, amarguras e mágoas, aonde não há melhor alegria naqueles lugares e naquelas convenções. Né? Então, é o que ela fala. A gente precisa ter cuidado com essas vinculações que ocorrem junto ao desencarnado referente às drogas. Joana fala, a falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, não lhes percebendo as primeiras alterações de conduta, quando ocorre a iniciação, permite que ele se entregue ao vício com assiduidade, criando dependências graves, que ao ser percebida, já exige terapia cuidadosa e prolongada. Então, interessante quando ela fala falta de contato contínuo. Eu tenho que estar junto todo dia. Todo dia ver. Por quê? Né? A pessoa sai, chega, entra pro quarto, bate a porta, fica para lá. Aí eu fico 2, 3 dias depois sem ver. Eu tenho que olhar no olho. Por que ela traz isso? Porque na situação das drogas, dá modificação física. Olhos avermelhados, comportamentos estranhos. Então, se logo no início eu perceber, vai ficar mais fácil a minha ajuda, aquele irmão, e aquela irmã que ele está, não é isso? Mas como às vezes não tem esse contato, né? A gente fica tão preocupado com tantas coisas, como uma vez um jovem, ele relatou de uma forma muito triste. Eles me dão tudo o que eu preciso, eu tenho tudo, mas eu preferia que eles ficassem comigo. E olha que um rapazinho de 17, quase indo para 18 anos. E ele preferia ter o pai e a mãe. Mas se separaram, cada um foi para um lado ver a vida, e ele ficou órfão de pais vivos. E cada um foi procurar a sua existência, né? E ele ali. Então ele trazia essa falta de contato. Então quando eu tenho esse maior contato, eu estou junto, eu percebo. Porque eu conheço aquela pessoa, né? Então, como eu conheço, eu sei avaliar. Quando a gente é muito amigo de alguém, fala, fulano, tu chegou hoje, tu tá bem. Estou percebendo que você não está muito. O que aconteceu contigo? Mas eu só posso falar isso a partir do momento que eu tenho conhecimento. Mas se a pessoa entra, vai...
E como ela diz, senão depois, quando percebe, né, já precisa de uma terapia cuidadosa e prolongada, porque aquilo já está instalado. Às vezes os pais falam assim, mas eu não sabia, foi de repente. Foi. É quando começa a conversar, aí vai ver que já tinham vários comportamentos que foram pontuando, mas a gente vai deixando, né? E a situação fica complicada. Prossegue a benfeitora. Perigoso pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas, esse vício tornou-se um grave problema social de saúde. Que, companheiros, quando falamos da drogadição, falamos das drogas, lembramos logo, né, das drogas mais pesadas, hoje em dia o crack, tanto sendo falado, trazido, mas nós esquecemos do álcool, que é uma droga que ela é permitida, é socialmente aceita, faz propaganda na TV. Então essa está sendo a mais perigosa. Uma pessoa, ela chegou a usar heroína, que é assim, né, já num ponto bem grande de uma escala complicada. Mas ela falou assim, a maçaneta da porta para eu chegar à cocaína foi o copo de cerveja. Lembra? Eu preciso da sensação melhor, eu atinjo o ponto, aquela droga não me favorece, eu procuro outra para ter a mesma sensação falsa, né? Então, para chegar àquele ponto que chegou, a maçaneta da porta foi a situação da bebida alcoólica. Então, Joana Nuchan fala dessa facilidade, né, de termos, dos jovens que vão. Mas agora, há situações difíceis, porque às vezes a gente fala para o jovem, mas ele tem aquilo dentro de casa. Né? Acontece no meio familiar, então é muito complicado. Por isso que Jesus não escreveu nada, ele exemplificou. Então, muitas vezes, para que nós possamos chegar junto aos nossos filhos, né, aos nossos enteados, aos nossos netos, a gente precisa dar um grande exemplo. Mas a facilidade do álcool é muito difícil, né? Porque está aí a todo instante. Jovens novos que chegam, como o filho chegou bêbado em casa. Isso é um acontecimento. Tem determinadas casas que isso virou uma coisa comum. Pode ser comum, mas isso não é normal. Né? Não se chama atenção para esta situação e principalmente porque entra nos lares. É aprendido às vezes desde pequenininho. E aí aquilo se torna como se é uma normalidade. Então, se existe por parte desse espírito já uma mudança no plano espiritual lá no passado, vai desencadear situações bastante sérias que a gente acaba alimentando. Então, é o nosso cuidado maior, como Joana fala, e é perigosa em função da facilidade que há. Né? Prossegue a benfeitora. A toxicomania produz impacto perturbador, mas à medida que se avoluma, né, que ela aumenta, uma falsa compreensão e tolerância geral finge ser uma forma de conduta da época, como uma válvula para escapar-se à ansiedade e ao estresse, lamentavelmente conduzindo para a loucura, a destruição e da morte. Então, hoje em dia, querem a aprovação da maconha para resolver. Vai resolver? A gente vai no hospital, está com a dor de cabeça, não tem analgésico. Imagina o companheiro que o livre-arbítrio dele agora está, né, modificado por uma droga, fica mais aberto às influenciações espirituais, o que não vai fazer? Olha que situação. Então, é que ela fala aqui, se tenta dar uma falsa compreensão. Imagina Isaías, que é o Uruguai, que foi aprovado, não é? Quantas dificuldades, companheiros, esse local vai ter daqui a pouco. Não é autorizando algo, né? Então, uma tolerância que eu vou sanar. Mas a situação da maconha é para uso, pode ser usado para uso medicinal? Claro que sim, mas isso é autorizado pelo médico, controlado em função de uma doença, com doses corretas, com várias situações. Tudo muito bem controlado, não é? Que são, Deus não colocou as coisas para que a gente... A próprio ópio, considerar, os anestésicos são feitos para o ópio. Mas o que a gente faz? Usa aquilo de forma diferenciada. O avião foi feito para nos locomover, Santos Dumont criou, e foi usado para a guerra, de
uma forma desvirtuosa pelas criaturas. Então a gente vai desvirtuando aquilo que vem como uma bênção para nos auxiliar. Está vendo a situação da maconha? Não ajuda a pessoas que têm sérios problemas de convulsão. Resultado, sim, mas com controle médico e não para ser usado de uma forma como nós vemos aí, provocando doenças, né? Continua a Joana. A educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é um recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair-se do seu cerco expulso. Aí a possibilidade da educação, então é desde cedo, né? A gente conversar, não esperar fazer 19 anos para conversar, né? Que aí tem que ir desde cedo, mas a gente precisa falar e exemplificar. É fundamental. Por isso que o processo de evangelização é a educação através do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus nos traz o exemplo. Quando a gente fala de evangelização, a gente lembra muito dos pequeninos, mas não é os pequeninos só, é todos nós. Que para eu dizer para ele, não faça isso, para eu ter a moralidade para dizer, eu também não posso fazer, não é? Para que a gente possa sanar. Então ela vem trazer para a gente, sem dúvida, a educação, desde pequenininho, conversando, falando, trazendo aquilo, né? De uma forma profunda e vai melhorando cada vez mais. Prossegue Joana. Diálogos francos e naturais com as crianças e os jovens devem fazer parte das convenções familiares, das disciplinas das escolas. Então, mas ela, olha o que ela diz, diálogos francos e naturais, porque senão o que a gente fala assim, senta aqui que nós vamos ter uma conversa agora, né? Os jovens já, pronto, fiz alguma coisa errada, o que aconteceu? Conversa natural, para ver. Até porque, às vezes, conhece aquele jovem, conhece outras pessoas que usam. E a gente vai menosprezar, né, os companheiros, vamos criticar? Não, vamos conscientizar. Então é uma conversa franca, natural, que as coisas vão sendo feitas, primeiro no lar, e se possível, e também seria o ideal, nas disciplinas, nas escolas, né? Mas a parte educacional, a responsabilidade é nossa enquanto os pais. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho fala para nós uma coisa muito importante, que às vezes os pais, né, fazem as coisas e acabam não tendo um resultado que gostariam. Aí Santo Agostinho fala assim para os pais: se você fez tudo o que podia, tudo, e de alguma forma aquele filho, né, ele foi por uma situação, por um caminho não muito correto, tranquiliza o teu coração. Porque haverá outras oportunidades, porque a reencarnação está aí. Mas tranquilize, porque você fez tudo que podia fazer por aquela criatura, né? Porque chega um momento que você fez tudo, tem o livre-arbítrio daquela pessoa. E aí tem hora que você tem que respeitar naturalmente o livre-arbítrio quando a gente já é responsável pelos nossos atos, né? Conseguimos manter a nossa vida, mas a gente precisa dessa educação de base. Né? Religião é para ser dada de base, possível na barriga, para começar, que a gente não sabe quem está chegando. Às vezes está chegando tão lindo, né? Ai, fulano, é tão bonitinho, a gente não sabe quem chegou ali, que a reencarnação vem nos mostrar. Então, a benfeitora fala desses diálogos francos com crianças e com os nossos jovens. E também hoje a gente estica para trazer para os adultos, porque tem muito adulto numa mesma situação. Que começa, não é só, ela fala dos jovens, que é uma coisa mais pontual, mas nós temos também adultos que às vezes já entram depois de determinada idade, por várias situações que aí vão ocorrer. E traz a benfeitora. Como fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável, porquanto somente com sua vontade bem direcionada poderá superar momentos difíceis que surgem confiando nos resultados futuros. Então, olha, isso aqui é muito importante que ela vem trazer para nós, né? O interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável. Eu tenho que querer, né? Enquanto pais, mães, responsáveis, a gente vai contra um amigo, a gente faz tudo que pode, mas a pessoa tem que querer.
nessa consciência que ela é um espírito imortal, que ela pode transformar a vida, mas a vontade tem que ser dela. Muitas vezes precisa ir ao fundo do poço. E o poço, companheiros, cada um tem uma profundidade particular, né? Às vezes aquela pessoa vai lá no fundo do poço para depois subir melhor, poder caminhar. Mas como Joana fala, torna-se indispensável o interesse da pessoa. Então a gente querer melhorar, querer ir, não há nada que seja impossível. Como os benfeitores nos falam no Livro dos Espíritos, não há arrastamento irresistível. Tudo nós podemos, né, lutar contra, fazer, como ela fala, com a sua vontade bem direcionada, confiando nos resultados futuros. Porque acontece que a lei de Deus, né, reta, porque a reta é o caminho mais curto para chegar a um determinado ponto. No momento que eu saio da lei de Deus e entro por um atalho, eu caminho por esse atalho. Quando eu chego lá no fundo do poço, eu volto e eu paro aonde? No mesmo ponto que eu estava da lei de Deus. Então, o processo de um vício, assim como para ele ser, para um vício começar, ele começa devagar. E ele é repetido várias vezes até que ele se torna vício. Para eu voltar, eu vou precisar também de um processo para retomar a minha caminhada. Porque às vezes depois quer algo milagroso, né? Não é, é um processo. Mas como ela está confiando nos resultados futuros. Isso é fundamental para que a gente possa dar conta, né, das nossas dificuldades, das nossas dependências. Não só ligadas às drogas, mas às vezes outras dependências do jogo, como nós falamos da compra, do consumismo, né, referente à comida. São vários vícios. Tem a vigorexia, pessoas que são viciadas em fazer ginásticas, a ficar com o corpo, às vezes modificado. São vários, companheiros. Vícios e dependências são enormes. É tudo aquilo que eu repito e que me faz mal, né? Porque às vezes ninguém sabe, só eu. Vícios ligados à área da sexualidade, hoje em dia ligado à área da internet. Então é uma possibilidade enorme. E aí, perguntas. Vocês estão tão quietinhos com os olhos assim. Não sei se eu vou saber responder, mas a gente tem essa possibilidade. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto você falava nas drogas, eu fiquei lembrando de certas medicações. Sim. Tem pessoas que são viciadas em tomar determinadas medicações sem receita médica, né? Eu conheço uma pessoa assim que tomou a vida inteira e agora ela está com uma situação de saúde por conta dessa medicação que ela, por conta própria, tomou a vida inteira. Isso também não é uma dependência horrível? Isso é importante que você fale. Primeiramente, nós temos que ter a clareza de que a medicação é necessária. É necessária, orientada e receitada pelo médico. Né? Porque senão começa. O vizinho deu que fez bem para ele, fulano fez, e aí a gente vai. Então, existem medicações que causam algum tipo de dependência, mas que com tratamento médico, o médico depois faz o que a gente chama de desmame. Ele vai diminuindo pouco em pouco, retira aquela substância e agora a pessoa já está em equilíbrio. Mas é necessário, mas como você falou, a partir do momento que eu uso o álcool de forma desregrada, que não foi por orientação médica, né? Aí novamente eu entro para um campo. E é esse o problema dela, que o médico quer que ela vá diminuindo e ela disse que não consegue, que quando ela diminui, ela fica tão mal e ela volta a tomar de novo. Então ela está em conflito, né? Que ela sabe, já se conscientizou que ela está com um problema de Parkinson por conta do remédio. E ela tem que tirar o remédio, mas ela diz que não consegue mais viver esse remédio. Olha essa coisa triste. Olha que coisa, né? Ela diz que ela não consegue, mas ela pode conseguir. Aí procurar ajuda psicológica para fortalecer a vontade. Se for espírita, vir à casa espírita, que quando toma o passe vai ajudar a reequilibrar fisicamente, a tomar a água magnetizada que vai ajudar. Ouvir as palestras, que quando a gente está na casa espírita, vai mudando a faixa de pensamento, vai mudando as influências espirituais que potencializam a dificuldade da irmã. Faz o culto no lar e procura o médico. Falar claro para ele, não estou conseguindo, né? Mas aos poucos, se a pessoa se empenha, vai conseguir. Mas precisa querer firme,
fortalecer. Se alguém que de repente não vem à casa espírita, mas é alguém ligado ao seu coração, coloque o nome para vibração, né? Na casa, faz a irradiação, coloca o endereço, orar, fala, pedir a Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, Kardec coloca vários exemplos de prece. E uma dessas está escrito assim, para corrigenda de um defeito. E a gente tem toda dificuldade, mas como você falou, a gente não consegue fazer. Pede ao guia espiritual. E o guia espiritual me ajuda. Estou aqui. Mas lembra que Joana falou num slide anterior, quando ela diz assim, a pessoa tem que querer. Então, quando eu digo eu não consigo, eu potencializo a minha vontade para trás. Eu falo, Senhor, estou com dificuldade. Me ajuda, porque eu quero ir para frente. Isso é a pessoa, né? Ah, eu sou dependente do cigarro. Então, lá na cartela, comprou, como fala, a caixinha, cartela, não é? O pacote de cigarro, máximo. Tem tantos cigarros, comprou, joga um fora no dia. Vai diminuir. Comprou outro, joga 2 fora. A gente precisa ir, porque tem determinadas situações que a gente demorou um tempão naquilo, depois eu quero que de forma milagrosa melhore. Não, eu vou ter que seguir um caminho, agora eu vou ter que ir diminuindo pouquinho por pouquinho, mas isso é progresso. O principal é o começar, porque senão fica como? Gente, ano que vem eu largo. Gente, segunda-feira eu começo. Segunda-feira de que ano? Comer, né? É tanto segunda-feira, não é isso? E a gente vai deixando. Então, qualquer coisa que eu vá diminuindo é gradual. Mas eu preciso começar. Quando? Ontem. É para ontem. Não é deixar para amanhã, para segunda-feira. Não. É hoje, companheiros, da gente ir. Então, a gente não fala, né? Porque eu não consigo. Não, eu estou com dificuldade. Mas eu quero. Agora, precisa do tratamento. Muitas vezes chega a situações que precisa de internar a pessoa. Para quê? Para desintoxicar o corpo. Precisa desintoxicar o corpo. Mas eu, espírito imortal, preciso me desintoxicar. Se eu limpo o corpo, mas eu, espírito, continuo intoxicado por aquilo, eu retorno. Entendeu? Então, eu preciso fazer junto. Tratamento médico, tratamento espiritual, que nos ajuda profundamente. A doutrina espírita com ferramentas maravilhosas de ajuda, mas sempre solicitando e pedindo que haja também o acompanhamento médico. Lembra que no início das nossas palavras, nós lembramos a introdução de um livro dos Espíritos, quando diz que nós somos alma ou espírito, né? Que estamos envoltos num corpo físico, aqui. Então, o médico vai cuidar de quê? Do corpo físico. E a doutrina, que esse cristianismo redivino, vem cuidar de mim, espírito imortal, para me livrar das dependências patológicas e ficar somente ligado a essa maravilhosa lei de Deus que nos leva para frente para o alto, como deviam ver, entendeu? Então, dá força a essa irmã, falar para ela, vamos, que tu vai conseguir. E tem muitas coisas que pode fazer para auxiliar aí, né? Nós estamos tentando, né? Isso. Mas como Joana disse, né? Tem hora que depende da criatura. Porque de alguma forma a gente fica. Sabe aquela hora que eu quero, mas não quero muito? Né? Às vezes eu falo, eu quero, mas eu preciso querer de verdade, né? Com fortalecimento, pegar a minha vontade para ir. Porque eu acho que é isso que fala, né? Essas pessoas, entendeu? Eles querem no momento, mas depois eles recuam. Eu já consegui trazer ela aqui, dei um livro para ela de presente, entendeu? Mas é aquela pessoa que tem altos e baixos. Agora eu quero, daqui a pouco desanimei, já não quero mais e nós temos que respeitar o livre-arbítrio, né? Mas junto eu não posso pegar fogo. Não pode, né? Isso é importante que ela falou. Tem hora que tu tem que respeitar o outro, porque o outro não quer. Né? Quando Jesus fazia, e nos momentos da cura, ele perguntava, o que queres que eu faça? Né? Fala assim, eu quero ficar curado. Você quer ficar curado? Ele curava e fala, tua fé te curou, porque tu quer de verdade. Né? Então tem hora que a gente precisa respeitar o outro. Às vezes, lembra que eu falei, cada um tem um poço de uma profundidade. Às vezes a gente tem que ir lá embaixo para que ele realmente voltar. E aí a gente ampara, fortalece, respeita, mas oferece as possibilidades. Né? E como eu falei, companheiros, a doutrina espírita nos oferece sim uma bagagem enorme dessas situações.
Principalmente nessa consciência que eu sou espírito imortal, que a minha vida vai prosseguir. Porque se eu desencarno com dependências, eu continuo no plano espiritual dependente. E reforçar a nossa vontade. É um treino. Pega, eu não consegui hoje, amanhã eu vou firme, vou tentar de novo. Nossa, mas eu tive uma recaída. Levanta-te e anda, Jesus falou. Levanta e anda, vambora. Mas vambora, levanta e anda. Mas com vontade firme, porque senão, como você dizer, eu errei de novo. Mas eu errei outra vez. Aí virou, tá com vontade de querer, de fazer. Então a gente precisa ter essa consciência. Quando Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele fala, conhece-te a ti mesmo. Então a gente se pergunta, peraí, eu quero mesmo? Porque no fundo aquilo às vezes ainda nos dá um prazer. Como nos dá um prazer, como mascara determinadas coisas que Joana falou, aí eu vou aceitando aquela situação, né? E até que ponto isso vai levando e eu vou permanecendo naquele vício. José, o tema realmente é muito sério. Eu queria que você falasse, discorresse alguma coisa sobre as mães que no processo de gestação dos seus filhos e filhas usam droga. Tem relatos que a criança, entendeu? O bebê nasce e já tem entendeu? A primeira síndrome de abstinência. É verdade. Às vezes tem crise convulsiva dentro da sala de parto já. Porque já passa, né? O bebê é alimentado pela placenta, a corrente sanguínea da mãe. E passa para aquele companheirinho que ainda está. Então você veja a dependência daquela criança que vai ter que fazer todo um tratamento pelo pediatra para fazer todo o processo para tirar, né, para que aquele bebê possa agora se equilibrar sem aquela dependência do mal-estar. Para a gente ver o estrago que é, né, a situação vai. E a conscientização das pessoas, porque a gente está falando de uma droga mais pesada, mas às vezes a gente vê uma grávida com um copo de uma bebida alcoólica. Porque aceita, né? E não olha o comprometimento com aquele ser que está ali. Como você falou, é profundo, né? Essa conscientização. Porque aquela criança já nasce com crise de abstinência, muitas vezes tendo que tomar remédios seríssimos, um bebê que acabou de nascer porque tem crise convulsiva, precisando se reestruturar para não ter um problema maior. Então a gente vai ver várias situações de companheiras aí, uma situação grave. E outras pessoas que às vezes por um modismo acabam, né? Ou se não é o álcool, é o cigarro, é o fumo. Essa semana uma pessoa que acabou desenvolvendo um problema pulmonar, aí o médico perguntou, ela já está uma pessoa com uma determinada idade, você fumou? Não. Mas tinha alguém que sim, meu pai fumava dentro de casa o tempo inteiro. Então ela era uma fumante passiva e viveu sobre aquela atmosfera ali, né? Então a gente vê como a gente é responsável, né, pela nossa situação e pela situação do outro, que a gente vai influenciando. Natural que um bebê numa situação dessa, lembra que a lei de Deus é perfeita, ele é infinitamente justo e bom. Então, um bebê que já tem uma circunstância, algo tem a ver junto com aquela mãe, toda uma estrutura, mas a gente precisa trabalhar. Daí a doutrina espírita conscientizar para a gente diminuir esses processos. São processos, né, doentios de sofrimento. Como o Hamed falou, um erro de cálculo, que a criatura quer ser feliz, mas ela entra por determinados becos, desvios, que vão levar ao sofrimento, né? E não à felicidade real. Vai ter que pagar um preço grande depois, né? E aí rezar muito, pedir a Deus. Eu não tenho contato nenhum. Às vezes nós espíritas sabemos desses relatos através de jornais. Pega o nome da pessoa, reza, está no hospital tal, coloca para fazer prece para irradiação e a gente orar para fortalecer esses irmãos na saída, né, dessas dificuldades maiores. Mais alguma coisa? Isso ok? Diga. Pode. Só ela. Diga, querida. Na verdade, é mais uma dúvida assim. Por exemplo, quem convive com pessoas que desenvolvem alguns hábitos, seja isso que for, uma frase que você sempre escuta com frequência é: eu não sou viciado. É só de vez em quando, é só para me divertir, quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro, que é um clichê. Então você vê que a pessoa não tem consciência daquilo ali. Você que está de fora, você tenta ajudar, mas foi aquilo até que já foi dito. Você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, qual é a conduta correta? Você sendo amigo, tendo apreço, vendo
para enxergar, eu tenho um problema, me ajuda. É rezar por ela. É rezar. Dói o nosso coração de ver, né? Principalmente referente às drogas. Joana, nesse capítulo, ela vem falando sobre isso, que às vezes a pessoa fica mentirosa. Ela fala com tanta veemência que os outros até acreditam. A primeira coisa é assim, eu tomo todo final de semana, eu sou usuário de final de semana, mas eu paro quando eu quiser. Lembra que vai do sistema nervoso central na nossa censura? Então é o auto-engano, é a auto-ilusão. Como você falou, vai ter que esperar a conscientização de que ninguém salva ninguém. Criatura que se salva. Agora, o que eu posso fazer para auxiliar? Era rezar muito. Ora, pede ao guia espiritual para que possa ajudar, para que fortaleça a sua vontade, coloque o nome e dê o apoio necessário. Né? E o momento que a pessoa querer, você poder ajudar. Mas existem situações que dependem do outro, não depende de nós. Aí eu respeito aquela situação. Entendeu? Tem que ser o momento. Sidney, a minha mãe, ela fumou durante muitos anos, começou muito cedo, começou com 10 anos. Então, provavelmente, é um risco que deveria ter, até mesmo de outra vida. E ela levou a vida toda fumando e dizia exatamente essa frase: eu paro quando eu quiser. E isso era uma luta dentro de casa, porque a gente pedia, falava, reclamava. Eu reclamava do cheiro da fumaça. Quando eu reclamava, então é para fumar, jogar a fumaça na minha cara, você é muito chato. Eu paro quando eu quiser. E isso foi a vida toda. E ela acabou desencarnando justamente por consequência, ou como eu jovem, então, ela teve 60 anos, em consequência do fumo. Ela teve vários episódios de falta de ar e chegou ao final da vida, chegou a ficar dentro do respirador. E no respirador ela fazia um sinalzinho, pedindo um cigarro. Como que ela vai fazer isso? Não sei, né? Como que ela vai fumar no respirador? Não sei. Para mim, ela não tinha essa cara de pau de fazer, não, porque eu era uma das que fazia mais brava, né? Mas ela fazia isso, ela pedia cigarro para as pessoas que iam ver. E ela chegou num tempo que ela tentou fazer um tratamento. Durante algum tempo, ela ficou uns 6 a 8 meses sem fumar. Mas um dia, ela viu alguém fumando, a amiga dela fumando. Claro, né? Geralmente é assim, as pessoas que têm vício, ela acaba convivendo com pessoas que não mesmo vício, porque elas se sentem à vontade entre elas, porque para elas não é um vício, é uma invenção. E ela dizia assim, eu fumo, eu paro a hora que eu quiser, porque eu não passo a mão de cigarro de novo. Daquele ali ela não saiu mais. Entendi. E verdade, Foi muito duro, porque durante muitos anos eu pedi ela para parar de fumar. Meus filhos pequenos dentro dela pediram ela para parar de fumar. Vovó, para, vovó, você está acabando contigo. E ela não conseguiu parar. Quer dizer, em verdade, a pessoa fala, né? Ela tinha essa dependência psicológica do cigarro, você não conseguia. E olha como a pessoa fala, eu paro quando eu quiser parar. Em verdade, isso não é certo. É que a pessoa não quer ainda de verdade. Não se conscientizou tanto. E aquilo já vai tão envolvido, sabe, compreende que a pessoa vai, ainda não descobriu. E às vezes não tem a força do querer, porque seu livre-arbítrio, a sua vontade já está tão a mercê de tanta coisa que não tem. Mas a gente sempre precisa, nunca de alguma forma ir de encontro àquela pessoa no sentido de julgar, mas da gente amparar, porque somos todos doentes da alma e do corpo, né? Porque a gente está nessa caminhada, é difícil. E como a companheira lá de trás falou, e você disse, dói o nosso coração que a gente vê uma pessoa que a gente ama num caminho tão complicado, né? A gente gosta tanto daquela pessoa, mas até por gostar a gente tem que, né, deixar, é o livre-arbítrio do outro, é amparar o que puder, rezar, pedir a Deus, os benfeitores queridos, mas não julgar. Como eu falei, todos nós temos uma dependência. Todos nós somos doentes da alma em alguma situação. Uns numa coisa, uns outra coisa. E assim a gente vai, né? A gente precisa se ajudar. Agora, a proposta da doutrina espírita é nos esclarecer. Para quê? Para a gente poder fazer melhores escolhas. Fortalecer, como tu falou, a nossa vontade. Quando eu falar, eu quero mesmo. Quando eu falo, eu quero e vou fazer. Firme. Que aí dessa forma a gente vai, ok? Mais alguma coisa? Falta 5 minutinhos? Não? Diga.
O dependente químico, né, quando ele vem a falecer, o impacto, né, do desencarne é tão profundo que se assemelha a uma queda do 16º andar. Entendeu? Como é o resgate, entendeu, sabe, desse ser humano do outro lado? Olha, companheiro, cada desencarne é um desencarne particular, não tem um protocolo. A gente sabe das dificuldades do companheiro, né, numa situação dessa, mas a gente jamais vai poder esquecer da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. Vai ser amparado, cada um de uma forma individualizada, porque às vezes aquela pessoa, né, teve um vício de muitos anos, é uma pessoa tão boa, fazia tanta coisa legal, né? A gente não sabe no fundo daquela alma que passava para estar envolvido naquela droga. É difícil desencarnar? É difícil. Assim como outras situações também são difíceis, mas a gente jamais esquece da misericórdia de Deus, dos benfeitores espirituais, do guia espiritual que vai estar sempre ali do lado, para dizer: vamos, meu irmão, levanta, caminha que você pode melhorar. Então, todos no plano espiritual sofridos, mas com a vontade de melhorar. Nós temos a bênção da reencarnação, para que a gente possa prosseguir. Eu caminhei por esse beco, desencarnei nele, retorno, volto no ponto para continuar a minha caminhada. Então, a misericórdia de Deus sempre vai nos abençoar, entendeu? Mas é sofrido, mas o Pai não nos abandona nunca. Ok? Vou só encerrar, por causa do nosso horário, faltando um minutinho aí, para a gente encerrar. E aí Joana de Ângeles coloca para a gente, no livro Momentos Enriquecedores, ela diz assim: se te encontras a ponto de desistir da luta, intenta outra vez e busca Jesus. Se te abateste e não tens ninguém ao teu lado para te oferecer a mão, recorre a Jesus. Se te sentes abandonado e vencido após 1000 tentames mal sucedidos no mundo, apela a Jesus. E se te depara sempre ao nosso lado. E a gente só pode encerrar dessa forma, anotado por Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é só a cura do corpo, mas é a cura da alma nessa caminhada para a gente ser feliz. Firme. Muitos sofrimentos a gente pode evitar. Fortaleçamos a nossa vontade, como o Leão dele fala. Vamos levantar e vamos caminhar. Tem hora que com o joelho ralado, mas levanta, confia. Que quando ele diz, né, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. E ele vai nos dar o alívio necessário para a gente ir no caminho. Ok? Muito obrigada a casa, a todos vocês pela oportunidade de trabalho. Muita paz a todos.